Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao Família SantaCast. Aqui é o podcast da nossa família, da minha, da sua família, da nossa comunidade, a Comunidade Família Santa. Hoje nós estamos iniciando esse projeto com muita alegria mesmo no nosso coração, um projeto sonhado há muito tempo, que é para mim, é para você, é para nós, para as nossas famílias. E aqui no nosso podcast nós vamos falar de diversos assuntos. Assuntos de relacionamento, educação dos filhos, a abertura à vida. Então nos acompanhe nas nossas redes sociais, siga-nos, porque aqui vocês vão encontrar vários assuntos para a sua formação e formação da sua família. E eu não estou aqui sozinho não, estou com a minha esposa, a Paula, que vai junto comigo conduzir esse podcast maravilhoso para a nossa formação e edificação do nosso lar. Então, mais uma vez, siga-nos em nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, siga-nos lá no Instagram, @Comunidade Família Santa GO, e também no Facebook. Sejam muito bem-vindos. E a Paula agora, sem muitas delongas, já vai apresentar para nós os nossos convidados, mas muito especiais, e não tinha como a gente iniciar esse podcast sem a presença desse casal maravilhoso. Verdade. Hoje nós temos a graça, então, de ter o Carlos e a Cíntia, os fundadores da Comunidade Família Santa, que vão estar partilhando um pouco conosco, da realidade deles, de tudo que foi a comunidade, como Deus inspirou essa comunidade tão abençoada nas nossas vidas. Então, é com muita alegria que nós recebemos vocês para estar iniciando esse projeto tão especial para a nossa comunidade. Sejam bem-vindos, e assim, eu não poderia deixar de agradecer vocês também pela confiança, de confiar em nós nesse projeto, que eu tenho certeza que vai ser grandioso. E como a senhora falou aqui no início da oração, não é para nós, é para o mundo inteiro, para um povo que aí precisa. Eu lembro de uma palavra que o Senhor deu para a senhora esses dias para trás, aquela palavra de Amós 8, que fala que os povos andarão por aí errantes. E nós teremos a graça de estar junto com esse povo, ajudando que eles voltem e sigam nesse caminho de Deus. É isso. Meu irmão, minha irmã, e para que esse podcast acontecesse dessa forma que vocês estão vendo, tudo bonito, tem estrutura, as paredes arrumadas, vocês vão vendo tudo beleza desse jeito, tudo bem organizado. A gente conta com vários apoiadores. E eu não poderia de iniciar esse projeto sem mencionar esses apoiadores. Então, a primeira empresa que acreditou na gente, uma das primeiras empresas, foi a Varela Soluções Gráficas. Então, a Varela tem mais de 3 anos de mercado no ramo de comunicação visual. Eu queria deixar para vocês, vai aparecer aí na tela o Instagram deles e o número de telefones. Então, siga lá eles no Instagram e também ligue para eles se precisar. Lá a dona é a Márcia, vai prestar um bom atendimento para vocês. Outro parceiro aqui do podcast, do Família SantaCast, é a Pets Bulls, do nosso irmão Fábio, pet shop com mais de 20 anos de mercado. Então vai lá, se você tem seu animalzinho de estimação, precisar de comprar ração, fazer banho e tosa, não deixe de apoiar esse nosso irmão que acreditou nesse projeto. Hoje eles possuem 3 unidades em Goiânia, no Jardim Atlântico, no setor Coimbra e também no setor Marista. Então vai aparecer na tela também para vocês o Instagram deles e o telefone da unidade do Jardim Atlântico. Siga eles, mande um WhatsApp lá para eles que eles vão atender vocês. Outro irmão que acreditou aqui no nosso projeto é o nosso irmão da produção ali, o Rodrigo. Então, o Rodrigo ele é designer de marcas, é fotógrafo profissional e especialista em mídia digital. Então, o Rodrigo está aqui na produção conosco, mas é um irmão também que nos ajudou muito para que isso acontecesse hoje. Então, siga o Rodrigo também nas redes sociais, vai aparecer o telefone dele aí também. Entre em contato com ele se você precisar. Ou precisar de mudar a marca da sua empresa, reformular, fale com o Rodrigo. Um outro irmão também que é especialista em sonorização, que arrumou os microfones para nós, os cabos, é o Fabrício. Todas essas pessoas que eu estou falando, meus irmãos, com exceção de um ou outro, mas são da nossa comunidade, são filhos daqui. Então precisa do seu apoio também. Então o Fabrício é da WF Sonorização. Ele mexe com locação de equipamento para som, evento em geral. Siga ele também lá, vai aparecer na tela também a rede social dele e também o telefone. Mais um apoiador, graças a Deus, muitos apoiadores, gente, porque senão não acontece não, gente, é difícil. Tudo é na graça, mas não sai de graça. Então a gente precisa do apoio dos irmãos. O Thiago Kenneth Clay, que é o nosso irmão consultor, ele é mentor de negócio. Ele é autor do livro Trilha de Milhões, fundador do Clube G55, fundador do G1 Mentores. Então faz palestra no mundo inteiro. Siga o Thiago lá nas redes sociais, vai aparecer aí na tela também a rede social dele. Dê esse apoio para esse irmão, se precisar de ajuda na sua empresa, pode contar com ele. Outro irmão também que nos ajudou, por fim, está aqui também na nossa produção, é o Igor Santarini. Se você precisa de uma empresa que te ajude na gestão de tráfego pago, fala com o Igor. O site da empresa dele é identidademais.com.br.
Valeu, gente. E sem mais delongas, né, vamos iniciar então esse bate-papo, né, com os nossos pais, com os nossos fundadores, o Carlos e a Cíntia. Boa noite mais uma vez, né? Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa Deus noite. abençoe a todos. Louvado seja Deus por esse projeto que se inicia. E contamos com a graça de Deus, né? Sem a graça de Deus, nada acontece. Então, é com a graça de Deus que estamos iniciando esse projeto. Amém. Obrigado. Glória a pelo Deus. convite. Né, a gente não pode iniciar de outra forma, né? A não ser pedindo a Deus e a Nossa Senhora que estejam presentes aqui conosco, Amém. né? Abençoando, né? Toda essa partilha que nós vamos ter agora, né? Toda a vivência de vocês, testemunho, né? Para que isso caia no nosso coração e produza frutos, né? De conversão, de santidade nas nossas vidas. Amém. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Luís e Santa Zélia, Rogai por nós. Sagrada Família, Rogai por nós. Então, Cintia e Carlos, para a gente iniciar esse bate-papo, né, para as pessoas, como eu falei no início, o podcast ele permite isso, a gente talvez ouvir coisas de vocês que normalmente a gente não escuta numa pregação, no grupo de oração, que é muito curto, né, e eu queria saber de vocês, aí vocês podem ficar à vontade para falar, como que foi a vida de vocês, a infância, se vocês nasceram num berço católico, né, como é que foi isso, a infância de vocês, a adolescência, conta um pouco para nós dessa experiência de vida de vocês, inicialmente com a família de vocês, né, até vocês chegarem mais ou menos à idade adulta, bem tranquilo para a gente entender e ouvir um pouco, né? Quem são o Carlos e a Cíntia? Começando, a minha infância, um berço tradicionalmente católico, mas um católico mais distante, né? Não atuante. A minha avó, eu me lembro desde pequena, minha avó materna, né? Mãe da minha mãe, ela sempre rezava os terços, tinha as imagens, né, dos santos. Então, isso foi trazendo essa devoção, né, para a gente. E quando eu fui tomando conhecimento, né, ainda jovem, eu não era batizado. Eu tinha padrinhos, né, mas não levou a pia batismal. Não tinha recebido o sacramento. Não tinha recebido o sacramento. Tinha padrinhos, tudo, mas aí eu fui tomando consciência disso, falei, eu não sou batizado, né? Ainda não fui batizado. Sim. E conversa vai, conversa vem. Eu falei para minha mãe, aos 12 anos, 11 anos, passando para 12, eu falei, eu quero ser batizado. E eu vou escolher meus padrinhos, são os padrinhos do meu irmão, que eles, né, se dispuseram na época, eu tinha 12 anos de idade, quando eu fui recebi meu batismo, fui batizado. Recebeu só o batismo? Ou... Só o batismo. Primeiro comunhão ainda não? Não, só o batismo. Aí, de lá para cá, essa luz, né, que adentra dentro de nós com o batismo, fui tendo essa experiência de oração, de reza do terço, foi tomando gosto. Aí, volta dos 14 aos 15 anos, 16, aí fui conhecendo o grupo de jovens. Aí fiz o encontro de grupo de jovens. E isso era onde? Qual cidade o senhor nasceu? Cidade do interior, Goiatuba. Toda essa experiência em Goiatuba? Em Goiatuba, toda essa experiência em Goiatuba. Entendi. Fiz o meu primeiro encontro de jovem, muito bom encontro. Na época a gente chamava tinha um grupo de jovens chamado Jocres, né? Muitos lá vão lembrar desse grupo. Quem estiver vendo vai lembrar. Jocres, um grupo muito bom, de grupo de jovens, de PJ na época. É um grupo maravilhoso. Então, foi ali que a gente começou a iniciação da fé, né, nesse grupo de jovens. E de lá para cá, a gente pôde firmar no caminho, né, com muitas quedas, alguns afastamentos também, não sempre engajado, né? Então, Deus foi conduzindo. E lá nesse grupo de jovens, tive a oportunidade de conhecer a minha digníssima esposa, né? Então, de lá começamos o nosso namoro, noivado, né? Nós nos casamos.
Então, Não, então peraí, corta um pouquinho. O senhor já não ir lá no casamento, não. A gente avança muito. Vamos ouvir um pouquinho da Cíntia agora, então, da parte dela. Depois a gente volta aqui no namoro, no conhecimento, para a gente seguir com o bate-papo. Vamos lá. Então, eu nasci na fazenda, no interior de Goiatuba, num lugar chamado Vertente Grande. Quem nos ouvir vai entender, né, Baixinho? Era uma fazenda mesmo, então toda aquela região das fazendas ali era chamada de Vertente Grande, logo abaixo de Goiatuba. Eu nasci de parto normal, 11ª filha, graças a Deus. Que bem. E nasci de um parto muito difícil, a parteira foi minha tia, e minha tia disse que quando eu nasci, ela me mostrou para minha mãe, e chamava minha mãe de comadre, e falou para minha mãe, não adianta, comadre, ela não vai sobreviver. E minha mãe disse que falou, traz ela para mim. E aí minha tia disse que me levou para minha mãe viu e falou assim, não, ela vai sobreviver. E, por causa do parto, muito ferida, muito machucada, um parto difícil de fazenda, mas, graças a Deus, sobrevivi. E eu nasci num berço católico. Minha família sempre foi católica. Aqueles católicos tradicionais, goianos, de fazenda, rezar o terço, festa de Santos Reis, macarronada, frango caipira, muita carne de porco. Então, eu nasci desse jeito. E a missa para nós não era tão constante, porque não tinha missa com tanta facilidade igual nós temos hoje. Mas a gente se preparava para ir à missa aos domingos. Era solene a missa do domingo. Então, nós íamos em Goiatuba, que é a cidade que o Carlos nasceu. O Carlos nasceu de parto cesariano, no hospital. Eu não. Eu nasci parto normal, na fazenda. Foi mais simples. Então, eu fui criada na Igreja Católica. E quando o Carlos fala que nós nos conhecemos nesse grupo de jovens da PJ, chamado Jocres, mas que, na verdade, eu passeava por ali. Eu era muito menina ainda, não participava do grupo, mas ele participava junto com os meus irmãos. Meus irmãos participavam do grupo. Não existia grupo de oração naquela época. Existia grupo de jovens PJ, Pastoral da Juventude. E não tinha outro. O primeiro grupo da renovação carismática que surgiu lá, que chamava Osana, nós participávamos como namorados neste grupo, no primeiro que surgiu na região. Mas antes não existia, a gente não tinha Bíblia, católico não pegava Bíblia. A primeira Bíblia que eu peguei tinha 12 anos de idade, já tinha feito experiência de oração, a primeira experiência de oração. Renovação carismática, tudo muito novo, os padres não aceitavam, a gente ficava meio que escondido, tudo muito difícil. Mas foi assim que nós nos iniciamos na igreja, eu como católica, goiana, tradicional, de festa de Santos Reis. Do pé rachado mesmo. Do pé rachado. E eu vejo assim, Cíntia e Carlos, como quando a gente vai escutando alguns testemunhos, a gente vê que Deus escolhe algumas pessoas e fala assim, não, esses aqui vão ser meus mesmo, eleitos. Não é porque muitas pessoas têm alguns testemunhos de terem aprontado na vida, e foi para um encontro, Deus pegou e tal. E a gente vê testemunho como o de vocês, né, do interior, onde não tinha uma espiritualidade como a gente vê hoje, igreja, grupo de oração para todo lado, mas aquilo que tinha era suficiente para firmar a pessoa. Né, um terço, né, não que o terço, né, seja qualquer coisa, não é isso, mas uma reza de um terço ali, às vezes por um costume, uma tradição. Né? Hoje a gente tem tantos grupos da renovação, tem a internet hoje nos auxiliando, muitas coisas, e a gente não cria raízes. Né? O povo não firma, não pega com gosto. Não sei se por essa facilidade mais, toda hora que tem, quer, né? E está disponível, igual a senhora falou, não era sempre que tinha missa. Né? Dependia do padre da cidade que vinha, e aí ali, às vezes, na igrejinha, na capelinha, né, das fazendas, ou ali numa corrotelinha, ia lá celebrar uma vez no mês, ou de 3 em 3 meses. Então eu vejo assim, o quanto a gente precisa de amadurecer isso, porque hoje a gente tem tudo tão fácil, tão disponível, e a gente não avança, não progride. A gente precisa dar valor mesmo no que a gente tem, né? Porque, infelizmente, nós passamos agora por uma pandemia, né? Recentemente, e eu pensava comigo mesmo, quanta gente vai voltar para Deus, né? Uma oportunidade de voltar para Deus. Mas o que a gente vê foi as igrejas ficaram mais vazias, né? Do que afastamento do povo, né? O pessoal se distanciou da igreja. Então a gente precisa dar valor dessas pequenas coisas. Então o que a gente viveu no passado, lá no interior, foi de grande valia. Foi uma semente que frutificou, né? Então
precisa dar valor nas pequenas coisas, né? É isso. Nas orações, na reza do terço, na oração, na hora da refeição. Então, são pequenas coisas que vão tornando algo vivo, né, dentro da gente, né? São pequenas orações em família, né, que vai tornando semente que pode frutificar. Minha mãe nunca falou para nós Jesus. Não, nós aprendemos a Virgem Maria, que minha mãe era muito devota de Nossa Senhora, e ela falava do Divino Pai Eterno, mas que a gente não sabia nem quem era. Divino Pai Eterno parecia tão distante, a gente nunca sabia quem era, mas a Virgem Maria a gente sabia. Então, essas coisas simples que o Carlos falou. Com 12 anos, eu já havia feito a minha primeira experiência de oração, e minha mãe, nessa época, se ausentou de casa. Meu pai sempre foi ausente. E minha mãe, meus irmãos compraram umas fazendas no Maranhão, e minha mãe foi ajudá-los, e eu fiquei, com 12 anos, fiquei com 2 irmãs mais velhas. Foi uma época difícil, o Carlos já me conhecia bem antes disso, nessa época a gente já estava em grupo de oração, né, Baixinho? E surgiu na nossa cidade, Goiatuba, missa Wesley, todo dia às 5 da manhã. E eu fiz amizade com uma senhora que chamava Dona Ana. Ela era muito idosa, mas ela era minha amiga. Minha amiga demais, porque eu tinha 12 anos, mas era muito diferente, não tinha tempo para brincar, eu tinha que cuidar de toda a casa, cuidar dos meus irmãos. Então, era uma vida diferente. E aí, essa senhora foi a minha amiga. Ela dormia comigo, porque meus irmãos estudavam à noite. Para eu não ficar só, ela dormia comigo, e eu dormia na mesma cama dela. Anjo de Deus mesmo, né? Eu fazia comida para ela, eu arrumava a casa dela, eu cuidava dela, e ela me levava para a missa às 5 da manhã, com um padre que celebrava. A gente saía da missa, ele celebrava em 25 minutos. A gente saía da missa, ia para o cemitério da cidade, que ficava bem pertinho, rezar o terço no cemitério. Daí a gente andava o cemitério inteiro rezando o terço, e depois eu ia para a escola. E quando eu saía da escola, eu ia direto para casa fazer almoço, e fazia almoço para a Dona Ana, porque eu fazia comida para ela. Então, fui um anjo de Deus para mim. Naquela época, eu com 12 anos, e foi a minha maior amiga. Ela faleceu. A gente já tinha um bom tempo de casado, né? Ela faleceu com 103 anos. E ela não conhecia ninguém, com exceção de mim. Quando eu chegava, que eu entrava na porta, eu tomava benção dela. Eu falava, benção, Dona Ana. Ela falava, Cíntia. Ela falava meu nome, e a filha dela falava, era a única pessoa que ela lembra. Nossa, que bênção, né? Então, são histórias assim que nos motivam a caminhar, né? Para a senhora ver. Né? Uma senhora, a diferença de idade, né? Da senhora para essa senhora que ajudou a senhora. E aí a gente vê como um anjo de Deus mesmo. Talvez se ela não tivesse lhe dado aquele apoio, por isso que eu falo que Deus escolhe mesmo. Sabe? Tem pessoas que são escolhidas. Essa senhora foi escolhida para estar junto com a senhora, para ajudar naquela formação. Porque, igual a senhora falou, a senhora não tinha tempo de brincar. Igual hoje você vê nos meninos de 12 anos, não quer lavar uma vasilha, não quer ajudar a mãe a limpar uma casa, varrer um quintal, porque acha que é um absurdo, que eu estudei demais, aquelas coisas e tal. A senhora já com 12 anos, com esse tanto de responsabilidade. Levantava às 5 horas da manhã, depois ia rezar o terço, cuidar das coisas, né? Então, por isso que eu falo que às vezes a gente precisa buscar e pedir a Deus essa maturidade. Né? Hoje os jovens, as crianças, né? Eu falo que a gente tem muitas crianças em casa e a gente fala isso para eles. Né? A gente precisa ter o tempo para cada coisa, mas pedir a Deus a graça dessa maturidade. Porque foi graças a isso que a senhora chegou onde a senhora chegou. Né? Com essa maturidade, com essa responsabilidade, com essa visão de Deus, né? Que é uma bênção para nós. E aí, caminhando mais um pouquinho, que idade mais ou menos vocês se conheceram? E começou, foi um romance que começou? Ou se olharam? Quanto tempo demorou para vocês entenderem? Não, agora a gente vai namorar e dar passos mais concretos. Vou falar baixinho, depois você vai lembrando. Então, quando eu participava desse grupo de jovens, meus irmãos, na verdade, participavam, e ele tocava, ele tinha uma guitarra azul, então ele tocava no grupo de jovens, e ele ia muito na nossa casa. E ele convivia ali conosco, eu, menina, mas ele chamava muito minha atenção. Quando eu estava descalço, ele falava para mim, menina, não pode ficar descalço, vai colocar um chinelo. Então, e eu gostava tinha uma pracinha perto da nossa casa, eu andava em cima do banco da praça, né, bem com as bonecas, ele passava por lá e eu brincando no banco da praça. Foi assim que nós nos conhecemos. Mas, quando a gente fala isso hoje, a gente não pensava em namorar, nem ele comigo, nem eu com ele, mas a maturidade era muito diferente, Wesley.
Eu com imagino. 12, com 13 anos, é muito diferente do que é hoje, né? Eu brincava, porque sempre brinquei. Fui ganhar boneca, eu já era mocinha, então eu achei o máximo, porque não tinha boneca. Quando eu ganhei, eu queria brincar. Mas, assim, nós nos conhecemos nessa praça. Com 12 anos, assim, ele me fez algumas serenatas, mas por quê? Ele participava, chamava a equipe da externa, lembra? Do Jócris? Então, ele fazia serenata para os aniversariantes do grupo. Então, ele nunca me deixava ser uma serenata no aniversário. Às vezes, ele fazia serenata para alguém, passava lá em casa e fazia para mim. E eu com a dona Ana, minha amiga, que dormia comigo, ela achava o máximo. Então, em uma dessas serenatas, com 12 anos, ele me escreveu uma carta muito bonita, que eu tenho até hoje em casa. Ele me escreveu essa carta e colocou debaixo da porta, com muito respeito, muito carinho. Mas nós não começamos a namorar, mas eu tinha um carinho muito grande por ele, e ele por mim também. Eu admirava ele, achava bonito ele tocar e tudo. E depois eu mudei, fui para onde estava minha mãe. Fiquei 3 anos lá. Naquela época não tinha telefone, não tinha celular, não tinha mensagem, não tinha nada. Mas eu retornei. Quando eu retornei, ele trabalhava no mesmo lugar. Perguntei para minha irmã. Ela falou, não, ele pergunta sempre por você, vai lá ver ele. E eu fui lá cumprimentá-lo nesse dia. E aí, pronto. É o suficiente. Mas aí essa guitarra lá, Carlos, fazia sucesso só lá pro grupo de oração para Cinti específico, ou as meninas vinham também, outras meninas ou não? Não, Ou vinha, mas o coração já estava firme ali. Rapaz, faz tanto tempo que eu não sei nem te falar. Mas é o seguinte, coisa de jovem, né? Coisa de jovem. Eu tive outras namoradas antes dela, pessoas boas também, mas não foi. Não era o plano de Deus. Não era né? o plano de Deus, né? Para o sacramento, né? E graças a Deus, Deus me capacitou, né? Porque eu aprendi a tocar sem professor, aprendi a tocar de ouvido, que eles falam, né? De ouvido, e fui presenteado por esse dom, né? E ministrava a música lá, tocava nas missas, uma missa durante a semana e outra final de semana, de domingo, e outra meio de semana. E nesse andar dessa caminhada nossa de jovens, né, nós fomos, depois de algum tempo, nós pedimos ela em namoro, né? Rezamos 3 meses antes, 3 meses a gente rezando para ver se é isso mesmo, né? Para discernir. Depois, acho que eu estava demorando a tomar iniciativa, eu falei assim, esse cara não quer nada comigo. Eu não queria ele mais. Só desistiu? Eu desisti dele. Aí eu falei assim, tem que ser agora mesmo, né? Aí deu certo, graças a Deus, e estamos aí, né, meu bem? Namoraram quanto tempo? Aí eu voltei, já tinha 15 anos, já era uma moça, né, bem? Então, eu já engajada na comunidade, nós ministrávamos o Seminário 1, naquela época a gente saía para pregar no interiorzinho, as cidades ao redor, a gente saía junto para pregar, nós pastoreávamos juntos. Importante que nessa época, com 14, 15 anos, eu já era chamada para pregar em encontro de casais, para dar testemunho em encontro de casais, e alguns casais me chamavam e chamavam ele também para a gente fazer aconselhamento. Pensa a diferença, né? Hoje a gente fala 14, 15 anos, ninguém imagina isso. Mas nós éramos chamados para pregar em encontro de casais e também para ajudar famílias, aconselhamento de casais. Fomos chamados muitas vezes. E a gente pastoreava junto. Nós íamos juntos visitar as ovelhas do Seminário 1. Mas a gente não namorava ainda, rezando. Aí um dia eu falei, quer saber? Não quero ele mais não, está demorando demais, não quero isso mais não, deixo para lá. E aí tinha o grupo de oração, terminou o grupo de oração, era bem pertinho da minha casa, nem esperei por ele, nem tchau falei, fiz o sinal da cruz, fui embora. Cheguei lá em casa, tomei um banho, aí ele chegou. Estranhou que eu vim embora rápido, e naquele dia você me pediu para namorar, né, bem? E nós rezamos e começamos a namorar. A senhora tinha 15, quantos anos a senhora tinha? Eu tinha uns... São 6 anos de diferença, né? 7 anos. 7 anos de diferença. Então, eu tinha 22 anos, né? Que beleza. 22. Pediu para namorar e começou a namorar.
Quanto tempo de namoro vocês viveram? 2 anos. 2 Namoro, anos. noivado E tudo. casamento? Com 2, 2 anos namorou? Ele queria casar com 1 ano, né? 1 ano de namoro, ele falou, prepara porque eu quero casar. Não, 1 mês de namoro. Ele falou para mim, prepara as coisas que eu quero casar. Eu falei, mas não tinha jeito de casar, não tinha nada pronto, né? A tomar iniciativa, mas Agora quando já quer decidiu... casar. Aí eu segurei ele 2 anos, mas foi luta, ele queria casar logo. E como que foi a reação da senhora, da mãe da senhora? A senhora muito novinha, de jeito ou naquela época não tinha muito essas questões? Quando eu retornei, minha mãe não retornou. Eu ainda retornei sozinha, Maranhão, ela né? ficou. Eu ainda retornei sozinha, minha irmã estava aqui, fiquei com ela. E, assim, quando a minha mãe veio, é que ele foi falar com a minha mãe. Minha mãe não era um problema muito grande, ela já conhecia ele e tudo. Agora, meus irmãos, que, mesmo conhecendo ele muito, mas eu tive aquela cultura goiana, assim, de ser vigiada pelos irmãos o tempo inteiro. Então, quem mandava eram os meus irmãos, porque meu pai não... Meu pai, nessa época, quase que eu não sabia nem onde ele estava, praticamente ele nem me conhecia. Então, ele teve que enfrentar meus irmãos para pedir os irmãos o namoro. E aí ele pediu e deu certo. Deu certo? Eu fui na moda antiga, pedi. Não? O pessoal hoje não chega nos pais Não, pedindo. hoje não tem isso Raramente não. alguns chegam, né, pedindo a mão da pediu. filha Hoje, em namoro. hoje, em algum momento, chega até a ser assustador, É, né? meio Porque difícil, assim, é tudo né? muito precoce, mas assim, precoce no sentido assim, de não tem autoridade, não tem respeito. A hora que você vê as coisas vão acontecendo atropeladas. Na hora que você vê, tem meninos novos que amaziam junto, mas sem maturidade. A minha avó casou com 13 anos, minha avó materna. Mas ela conta as coisas assim, como a maturidade que ela tinha de, por exemplo, fazer comida para peão. Era eu com 13 anos. Meu avô cuidava de uma roça lá e tinha 10 peões ali. Minha avó, com 13 anos, fazia comida para todo mundo. Punha as marmitinhas, meu avô levava. E hoje a gente vê, né, desse jeito, às vezes, quando acontece e fica aquela coisa atropelada, e aí é um briga de cá, outra briga de lá, né, casa ou junta, mas quem cuida é os pais. E outro ponto importante de família que eu percebo hoje, na época não percebia, é que eu comecei a ajudar na igreja, eu ajudava o padre a celebrar casamento. Então, eu era bem novinha, e eu que levava a palavra e trazia. E, naquela época, não tinha Ministério de Música que cantasse em casamentos. O nosso casamento teve que o Ministério de Música do nosso grupo de oração cantou no nosso casamento foi com missa e tudo. Então, teve. Mas não tinha. Era um disco, Asley. Aqueles discos vinil que a gente colocava sempre as mesmas músicas em todo casamento. Então, isso era tarefa minha para o padre. Eu ajudava em todos os casamentos. Olha, ajudava na igreja. Mesmo, né? Fazia a sonorização do DJ dos casamentos, era assim. Fazia. E a gente começou a namorar, não tinha instrução. A gente queria viver um namoro correto. Naquela época nem se falava em namoro santo, não existia essa palavra. Namoro. Mas a gente queria fazer a vontade de Deus. Não tinha ninguém para instruir. Não tinha alguém no grupo de oração, ele era o coordenador, não tinha nenhum auxílio. Tinha o padre, que era muito meu amigo, que eu ajudava ele a fazer casamento. Falei para ele, padre, eu estou namorando com o Carlos, a gente queria tanto fazer as coisas certas, como é que a gente namora? Ele falou, eu sei lá, Cíntia. Então, não tinha. A gente tinha Deus mesmo, o Espírito Santo. Namoramos castamente, graças a Deus, mas fomos dirigidos pelo Espírito Santo o tempo inteiro. E que a gente volta lá atrás na história, quando Deus quer, ele escolhe mesmo, não tem jeito. Né, do interior, sem uma catequese, né? Tudo ali muito no que era a tradição na época, cuidado de um anjo de Deus ali para a senhora, que foi essa outra senhora que ajudou a senhora, mas mesmo assim, lá dentro, né, o germe divino foi colocado e tinha essa consciência, né? Nós queremos fazer, mas fazer bem feito. É essa maturidade que falta hoje para o jovem. Né? E essa maturidade eu tenho certeza que ela só é adquirida pelo Espírito Santo, não tem outro caminho. É por Deus, é no batismo, como o Carlos falou. Né? Ali, quando ele tomou a consciência, falou, eu quero ser batizado, ali Deus infunde em nós o germe divino que nos dá essa consciência, que muitas vezes é abafado, talvez, né, hoje muito mais por famílias desestruturadas, que talvez não acompanham os filhos como deveria, mas a gente vê como uma graça e uma bênção mesmo. Né? Bênção de Deus. E aí, vocês casaram depois de 2 anos, né? A gente sabe que vocês rodaram muito até chegar em Goiânia. Depois que vocês chegaram aqui, como que foi a vida de vocês? Casados, grupo de oração, onde vocês começaram a frequentar, onde vocês criaram raiz aqui em Goiânia? Porque o Carlos, a gente sabe, né, nas pregações e tudo, que pelo banco o senhor viajava muito.
era muito transferido. Né? E a gente fica pensando, como é que criava raiz num grupo de oração, numa situação nesse sentido? A gente sabe que Deus não tem como se perder pela fé que vocês tinham. Mas como é que foi esses processos, até vocês criarem raiz mesmo em Goiânia, né? Até chegar depois no santuário, que era a Paróquia Sagrada Família? Nós moramos primeiramente em Goiatuba, né? Nos casamos lá, depois de 1 ano de casamento, 1 ano e meio mais ou menos, nós mudamos para Morrinhos, a cidade de Morrinhos, em Goiás. E lá a gente frequentava também já o grupo de oração lá. Depois de Morrinhos foi para Itumbiara, depois de Itumbiara fomos para Rio Verde. Itumbiara ficamos 4 anos, Rio Verde 6 anos, Morrinhos foi o período menor, acho que foi 1 ano só em Morrinhos. E depois de Rio Verde, aqui em Goiânia, né? Aí em Goiânia nós mudamos para cá em 2006, em Goiânia, março de 2006. Então, quando a gente chegava numa cidade, não tinha levar uma carta para apresentar para o padre, não tinha nada disso. Nós chegávamos na cidade e a gente procurava uma missa para ir. Sempre que a gente chegava, participava da missa, Deus nos dava um sinal, alguém nos procurava, alguém vinha até nós, nos convidava, e quando a gente via, já estava engajado lá. Morrinhos foi bem menos, porque foi a gestação da Isabela, e eu fiquei 7 meses de cama, então quase não saí. Mas, mesmo assim, nós éramos engajados. A cidade que nós não conhecíamos nada, absolutamente nada, foi Rio Verde. Rio Verde, quando nós chegamos, eu não sabia nem a rua que eu estava. O Carlos foi trabalhar, a gente chegava, e ele já ia para o banco, e eu ficava com as crianças, com as 2 meninas, mas eu não sabia nem que rua que eu estava. Eu não tinha a mínima noção de onde que nós estávamos. E aí nós fomos procurar uma missa para participar, e saímos andando, e achamos uma igreja, Nossa Senhora de Fátima. Chegamos na igreja lotada, Paula, lotada, não tinha onde sentar. Aí nós ficamos, nós 4, eu, ele e as 2 meninas em pé, no fundo, em pé. E nós ficamos lá. De repente, saiu um diácono que estava com o padre. Na hora, já estava iniciando a Santa Missa. O diácono atravessou toda a igreja, veio passando entre as pessoas, que estava muito cheia a igreja, e ele chegou até nós e falou assim para nós, tem um lugar para vocês 4 lá na frente. Aí. E nós seguimos esse diácono, e ele nos colocou num banco lá na frente, e daí as coisas surgiam sem nunca a gente imaginar, e sempre servimos assim. Daí viemos para Goiânia. Quando nós chegamos em Goiânia, nós não sabíamos também, a gente tinha o seu Wilson, né? O seu Wilson, a gente já fazia parte de uma equipe de pregação com o seu Wilson aqui de Goiânia, e ele queria muito que a gente viesse para ajudá-lo na evangelização, para a gente viajar mais. A gente já viajava com ele em Goiânia e nós em Rio Verde, mas a gente saía muito em missão juntos. E era o sonho dele a gente vir para Goiânia para poder, então, aí fundar a comunidade e estar mais com ele. E aí nós viemos, e um dia nós estávamos procurando uma missa por perto de casa. Aí, não sei se vocês se lembram, era a igreja só, não era santuário, a Igreja Sagrada Família, que tinha uma imagem na parede principal, né, Baixinho? Tinha uma imagem da Sagrada Família, naquela rua de cima principal, que passa na porta da faculdade. Na parede de trás do altar. Isso, na parede de trás do altar. Quando nós fomos passando por lá, era Semana Santa. E aí as meninas viram e falou assim, pai, é aqui, pai, vamos aqui, vamos uma missa aqui. Aí nós paramos, mas não conhecia ninguém, não sabia nada. E aí participamos da missa, e era o Padre Luiz naquele dia. Naquela época era só ele, né? Ele. Nós sentamos, ele passou com o Santíssimo. Quando ele passou, ele fitou o olho em nós. Nós estávamos sentados, ele olhou para nós, olhou para as meninas e continuou. E nós ficamos participando da missa lá, e ele sempre olhando muito em nós. Aí, o Ronaldo, eu acho que ele coordenou o grupo da família, ou ajudou, não foi coordenador, mas ele ajudou bastante, Ronaldo e a Vanessa. Eles moravam aqui. O Ronaldo conhecia a gente já de Goiatuba. Então, aí o Ronaldo ligou para o Carlos, falou, Carlos, eu sei que vocês estão aqui, podia pregar no Seminário 1 para nós. E aí eu e o Carlos falamos, nossa, nós chegamos meio cansados de Rio Verde, parece que a gente estava querendo ficar um pouco quieto. Descansar um pouco. Não, vamos lá. Aí pregamos no Seminário 1, depois ele nos chamou para pregar no grupo de oração, e nós fomos. E aí o padre nos pegou para valer, né? O padre Luiz já chamou a gente. Um dia, na procissão, ele passando com o Santíssimo, passou perto da gente e fitou o olho em nós, parou
com o Santíssimo onde nós estávamos. E aí começou tudo, depois desse dia. Depois desse dia, mais ou menos, quanto tempo para vocês coordenarem efetivamente o grupo de oração? Assim? Aí foi 1 ano. Depois desse dia? Depois desse dia, 1 ano. Com 1 ano que nós estávamos em Goiânia, nós começamos a coordenar o grupo de oração. Era um grupo bem pequeno, na Medalha. Foi lá e nós começamos a Os coordenar. coordenadores na época eram o Bosco e a Rosita. Bosco e a Rosita. Nesse período. Nesse período. Aí o sonho do seu Wilson, que a gente tinha, né? E tudo, aí já foi tudo. Né? Nós estávamos pregando um encontrão em Caldas Novas. E aí, no momento de intervalo, nós fomos rezar um pouco. E aí, a gente rezando um pouco, me veio uma palavra uma profecia muito profunda no coração, que Deus falou ao meu coração: não vai muito tempo e cada um de vós estará em algum lugar. E eu falei para o seu Wilson calou, encheu os olhos de lágrimas, ele já estava meio desconfiando. E aí nós pregamos o encontro, e aí isso foi se cumprindo, né, bem? Por mais que a gente insistisse, não tinha jeito. De outra forma, né? Por mais que a gente insistia em ficar com ele, continuar o grupo de evangelização, não tinha outro jeito. A comunidade aqui exigindo de nós, até o ponto que nós não conseguimos mais. Graça de Deus. Né, e depois, né, que vocês começaram a coordenar o grupo de oração, depois desse início, quanto tempo a senhora ter aquela profecia da comunidade Família Santa, que alguns conhecem, outros não? Quanto tempo depois disso e como que foi essa inspiração de Deus para a senhora para fundar a comunidade Família Santa, né, que é o que a gente vive hoje? Eu tenho até, vou olhar aqui na minha Bíblia, algumas coisas anotadas. Nós pegamos a coordenação do grupo em 2006, agosto de 2006. Foi quando nós pegamos a coordenação do grupo. E o sonho com a irmã foi no mês 5 de 2011. 2006 nós chegamos, nós coordenamos, e em maio de 2011 quase 5 anos depois é que eu tive o sonho com a irmã. Quando a irmã Lúcia era uma irmã conhecida nossa, o Wesley, ela era de Morrinhos. E na gestação da Isabela, ela foi várias vezes me visitar. E a gente rezava junto, rezava o terço junto. Ela gostava muito de nós. E assim que a Isabela nasceu, nós ficamos em Morrinhos 5 meses depois que ela nasceu. E mudamos para Itumbiara. Nunca mais vimos a irmã Lúcia, nunca mais. E depois, quando estávamos em Goiânia, um dia nós fomos visitar a Vila São Cotolengo, para levar as meninas, para ver o sofrimento das pessoas. E quando nós chegamos na capela, que eu olhei, eu vi a irmã Lúcia. Falei para o Carlos, não acredito, é a irmã Lúcia. A Isabela tinha 11 anos. Nossa. Então, quando eu vi a irmã Lúcia, ela nos reconheceu, ela já veio nos dar um abraço, ela olhou para a Isabela e falou para mim, é essa? Eu falei, é essa. A Isabela com 11 anos. Né? Então, aí nós vimos a irmã Lúcia esta vez e mais uma vez na Vila São Cotolengo. E depois ela faleceu. Ela já era idosa. E ela faleceu. E muito próximo à morte dela foi quando eu tive o sonho. O sonho profético é diferente dos outros, né? A gente confunde, não sabe se é real ou se é sonho. Ela segurou, eu senti a mão da irmã Lúcia. Ela tinha uma mãozinha muito fina. Eu senti a mão da irmã no meu braço. E ela falou para mim, Cíntia, funda uma comunidade para casais. Naquela época, eu acho que se ela tivesse falado família, teria sido mais confuso para mim ainda, porque a gente não entendia. Ela falou casais. E aí eu já me vi desperta, sentada e contando para o Carlos o que tinha acontecido naquela noite. Então, foi no mês de maio, no ano de 2011. Que bênção de Deus. Então, a gente vê, Cíntia, um pouco mais no testemunho de vocês, né? A gente já ouviu, né, esse testemunho algumas vezes, mas você que está aí nos acompanhando, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de ouvir isso, faz crescer em nós ainda mais o amor pela comunidade. Por que disso? Porque a gente sabe que não é algo inventado por pessoas. Por mais que seja um sonho, que foi um sonho para a senhora, né, o carisma é dado a vocês, o carisma de fundação, mas ele se estende até nós. Porque a gente sabe e tem a convicção de que é o plano de Deus. Foi algo desejado e sonhado por Deus, não é algo do acaso. Não, nós vamos juntar aqui, né, algumas famílias, vamos ver junto, porque isso é bom, né? A gente reza aqui, faz aquilo outro. Como vocês tiveram a experiência de viver com o seu Wilson, também no interior, poderiam ter fundado essa comunidade lá. Poderia ter fundado com ele.
Então, o que nos alegra e nos dá certeza não, de que aqui é o nosso lugar e que a comunidade Família Santa ela é um sonho de Deus, é isso. A gente perceber, né, o amor de Deus, né, enraizado ali em vocês, nesse carisma de fundação. Então, para nós é muito bom a gente perceber isso. E diante de tudo que nós, né, vemos hoje, né, toda a realidade da nossa humanidade, queria saber, ouvir de vocês, é possível ser feliz nos dias de hoje? Sim. Eu sou muito feliz, meu bem, e você? Também, muito Então, feliz. Graças a Deus. Feliz por nós, em primeiro lugar, porque o casal precisa ser feliz para depois ser feliz com os filhos, feliz com as filhas, feliz com os netos. É outro menino, viu, Wesley? Que Então, bênção. feliz com vocês, feliz com a comunidade, feliz com o genro. Feliz, muito feliz. Felicidade para nós nunca foi um objetivo, sempre foi a consequência dos atos diários. E é assim, a gente vê que, né, por graça de Deus, por uma experiência do Espírito, vocês entendem dessa forma. Mas como o Carlos falou e até citou a pandemia, o que a gente viu com a pandemia, né, foi um efeito contrário do que a gente esperava. Não, se a gente vai passar um apuro, a primeira coisa que a gente pensa é correr para a igreja. Vamos rezar porque, né, vamos tentar se salvar. Porque e aonde a gente teoricamente busca salvação é estando entre os irmãos, na comunidade. Mas o que a gente viu foi esse revés. A senhora que é terapeuta, que tem a oportunidade de conversar com pessoas todos os dias, a gente vê que a felicidade das pessoas está muito mais pautada no que elas estão vendo, no que elas estão sentindo, né, do que naquilo que realmente edifica. No que elas têm, né, então no ter, né, no dinheiro, nas coisas. Então, como a gente dá mais passo em busca, e Carlos, dessa felicidade verdadeira? Como não se desesperar e não perder o foco, né, diante de tantas situações que têm tirado a nossa fé, tirado a nossa alegria. A gente vê tantas pessoas com problema de ansiedade, depressão, né, que não conseguem ter mais felicidade, olhar para o mundo com a ótica cristã, de olhar para o céu e contemplar a graça de Deus. Como que a gente pode dar paz nesse sentido assim, não? Para ser feliz, se eu não olhar aqui para esse caminho, eu não vou conseguir. Baixinho, eu respondo ou você? Nós dois. É os dois. Pode ser os dois. Hein? Tem um monge que fala que uma pessoa em paz, ela salva uma multidão de pessoas próximas a ela, sabe? Então, que a felicidade, ela é conquistada, igual a gente falou, nos seus atos diários, né? E nós podemos e temos a capacidade de buscar a Deus, mas Deus dá o livre-arbítrio para cada um de nós, para a gente escolher. O homem é livre para escolher. Tanto que Deus nos ama, que Ele nos dá a liberdade para a escolha. Diante de ti eu ponho o fogo e a água, né? O bem e o mal, né? Escolhe, pois a vida. Escolhe, pois a vida. Né? Então, Deus dá essa liberdade para nós. E nós, muitas vezes, queremos ser felizes longe de Deus. Tem um Salmo 72, o salmista fala o seguinte: para mim, a felicidade é aproximar-me de Deus, é estar junto de Deus. Então, irmãos, nós temos essa oportunidade de estar junto de Deus. Muitas vezes nós nos iludimos com as coisas, nos distraímos com muitas coisas e deixamos Deus para outro lugar, para o último lugar. Quando vem o desespero, mas no meu dia a dia eu não procuro ter essa aproximação de Deus, e a minha vida vai me tornando pesada. Uma vida longe de Deus é uma vida pesada, uma vida sem graça. E uma vida próxima de Deus é uma vida na graça. Tem dificuldade, tem suas cruzes, sim, mas Deus dá força para vencer. E como o senhor falou, né, tem paz. Tem paz. Exato. Eu acho que não existe segredo para as coisas, mas uma grande condição para a alegria é a simplicidade de coração. Coração simples. Quando nós casamos o Wesley numa sexta-feira, porque o padre quis muito celebrar uma missa, e no sábado não tinha tempo. Então, nós nos casamos numa sexta. Nós resolvemos a namorar numa sexta, nós começamos a namorar numa sexta, e nós noivamos numa sexta-feira 13,
que as pessoas falam que é dia de qualquer má Azar, sorte, né? né? Essas Pois coisas. é para quebrar isso, é só dia de alegria. E casamos numa sexta. Então, assim, nosso casamento foi tão simples. Nós distribuímos os papéis para todos, porque era missa, com as músicas que a gente cantava no grupo de oração. O Ministério de... nem chamava Ministério de Música, né, bem? Os animadores do grupo de oração foram os que cantaram no nosso casamento, com tanta simplicidade, mesmo porque nós não tínhamos dinheiro mesmo. E muito simples, assim, até a mim mesma, eu vesti o vestido de noiva, eu sei muita coisa. Eu me lembro que eu saí na cidade no dia do nosso casamento, fui comprar algumas coisas, que nossa família toda em casa, então fui fazer umas compras. Naquela época eu já trabalhava no hospital, era novinha, mas a gente começava a vida Clínica, cedo, né? né? Eu trabalhava numa clínica. Eu trabalhava numa clínica de segunda a sexta e trabalhava num hospital no sábado de manhã. Então, era essa vida, e a gente estava na igreja à noite. Então, as pessoas falavam para mim, Cíntia, mas não é você que vai casar hoje? Eu falei, mas é mais tarde. Não precisava muita coisa. Eu cheguei na igreja super feliz, e quando eu fui entrar na igreja, há muito tempo eu não via meu pai, e quando eu fui entrar com a minha mãe. Aí meu irmão chegou no meu ouvido e falou para mim, Cíntia, meu pai está aí. Eu falei, tudo bem, ele entra junto com a minha mãe. Então, eu entrei com os dois, e o Carlos era para cantar para mim, ele ensaiou uma música maravilhosa, aí ele chorou, não conseguiu cantar, mas eu entrei sorrindo e cumprimentando todo mundo. Então, assim, a simplicidade que a gente vive, porque quando nós falamos que somos felizes, as pessoas entendem que a gente nunca passou por problema. Aí é uma diferença muito grande. Passamos por problemas financeiros, perdemos o Mateus, que era o bebê que a gente queria tanto, passamos por enfermidades, 7 meses numa cama para ter a Isabela, transferências constantes, sozinhos, muita perseguição em igreja, tudo. Sofremos muito. Mas a gente não perdia a alegria. Nós estávamos juntos, se a gente ia comer um pastel, nós fazíamos uma festa por causa daquele pastel. E até hoje é assim. Lá em casa tem o dia da nossa família, que está todo mundo lá em casa. Então, tudo que a gente faz é bom, a gente senta à mesa e a gente gosta e aprecia. Na comunidade, hoje isso aqui, quando eu cheguei, gente, mas que lugar lindo, que coisa linda, que alegria. Então, se a gente não tiver simplicidade de coração, Wesley, ninguém é feliz. Porque aí a pessoa não se contenta com nada. É sempre querendo mais. Amanhã eu não sei, nós vamos ser felizes hoje com isso aqui. E essa simplicidade, essa abertura, né? Eu falo que é o Espírito Santo mesmo que nos dá, né? E ele que nos faz enxergar e ser grata a Deus, né, por tudo, né? Porque cada pequeno detalhe, né, que Deus realiza na nossa vida, né, a gente consegue olhar e agradecer. Nossa, que bênção, né? É verdade, A mão de Deus está aqui. Você disse uma palavra muito interessante e que poucos hoje estão utilizando, a gratidão, né? Hoje a reclamação, a impaciência está demais. A irritação do povo, o povo anda um povo irritado, né? Qualquer Nossa coisa, Senhora. o povo já está querendo discutir, brigar, sabe? Uma coisa assim esquisita. O que Tá é mesmo. isso? O que é isso? É simplesmente não ter uma vida recolhida, recolhimento. A pessoa precisa estar em recolhimento, em oração. A pessoa precisa ter um momento da palavra de Deus, da escuta da palavra, ler a palavra, sabe? Porque se a gente entrar na agitação do mundo, a gente fica igual todo mundo. Então, a gente precisa ter gratidão pelas pequenas coisas, sabe? Um café da manhã que sua esposa faz, lavar um prato, ser grato por aquilo, sabe? Você troca seu filho ali, ter gratidão. Agora, a gente só quer cobrar do outro, né? Gostar de casa, né, bem? Ele fazia muitos cursos, Paula, na época do banco. Então, eu fiquei muitas vezes sozinha, em cidades assim, sozinha, 15 dias, e ele fazendo curso, que era próprio do trabalho dele. E esses cursos eram, assim, hotéis os melhores, né? E comida melhor e tudo, mas ele chegava em casa doido para comer um arroz com feijão, na panelinha de ferro, feito em casa, a gente comia, era feliz, assim, a alegria dele chegar, porque é diferente o Wesley, ele ficava fora, mas não tinha como conversar. Então. Hoje é mais fácil, Hoje mas é mais antes não fácil. tinha, né? Antes não tinha. Vou te contar um segredo. Então, volta. Essas viagens Não vou minhas, contar né? pra ninguém. Era assim.
Essas viagens minhas que eu fazia, eu ficava muitos dias fora mesmo, em curso, em eventos, convenções, né, de trabalho. Aí ela pegava as meninas e fazia bilhetinho para mim, né? Colocava dentro da roupa, dentro da mala. Aí eu vestia a camisa, a hora que eu olhava No bolso. papai, eu te amo, meu amor, eu te amo, tal, sabe? E aquilo ali é muito cativante, né? Aquilo ali a gente vê que é uma forma que Deus estava me protegendo, sabe? Então, foi muito válido essa pequena coisa. Não tinha celular na época, nada, sabe? Então, era essa forma de estar assim, junto, né? Então, eu me lembro que, assim, tanto que eu gostava de ir à minha casa, eu tinha a oportunidade de vir de São Paulo para Goiânia, talvez não tinha o voo, eu vinha de ônibus. Eu vinha de ônibus na sexta. Aí era vontade de ir embora mesmo. Eu vinha de ônibus na sexta-feira, aí voltava no domingo à noite. Que benção. Para poder estar em casa. Para estar em casa. Tá? Então, ficava doido para ele chegar. E outra coisa, os bilhetinhos, assim. Até tinha um amigo seu que um dia me conheceu, né, e falou assim: eu era muito curiosa para te conhecer, para saber quem é que escrevia aqueles bilhetinhos, porque às vezes ele ficava junto com o Carlos no mesmo quarto. E o Wesley se perguntasse assim: Cíntia, quem te ensinou isso? Só pode ser Nossa Senhora, porque ninguém falava, ninguém ensinava, mas eu fazia questão de colocar o perfume meu no papelzinho, de escrever. E não era em uma peça, né, Baixinho? Eu colocava na camisa do dia, porque eu separava tudo, eu já sabia qual roupa ele ia vestir. Então, eu colocava na camisa do dia, na cueca do dia, na meia do dia. Não, e isso, Cíntia, é uma virtude que, com o passar do tempo, foi se perdendo. Porque hoje, para a mulher pensar em fazer algumas coisas, a Paula faz muita coisa nesse sentido. Ela acha que ela está se desvalorizando. Não, eu não vou fazer isso, não. Ele que se cuide. Nem a mala do marido ela quer arrumar. Mas o que a gente percebe nesses testemunhos, em mulheres que têm essas virtudes, é o zelo, é o cuidar de Deus. Naquele momento que está fazendo a mala, provavelmente a senhora ia rezando. A senhora abençoa a viagem do Carlos, né, onde ele vai, protege ele, livra ele das ciladas do inimigo. Isso é uma virtude, é uma oportunidade de santificação da mulher que está fazendo e de quem vai usar a roupa. Porque, né, o mundo é cheio de seduções. Num bilhetinho daquele, você fala assim: cara, Deus me livrou da boca do jacaré. Pelo amor. Né? Às vezes o homem, eu não falo Carlos, mas vários homens, às vezes está ali naquela cidade ali, né, vai receber uma cantada, uma tentação, está longe, está fora, está carente. Ele abre o bolso dele, primeira mensagem do dia: meu amor, eu te amo. Aquilo é unção pura no Espírito Santo. Como é que faz? Né? Então, foi se perdendo com o tempo essas coisas também. Né? As coisas simples, né, Wesley? As coisas simples. E as esposas. Eu não estou aqui para dar regras a ninguém. Nós estamos falando da nossa vida, né, Baixinho? Mas eu sempre tive muita questão de fazer aquilo que era próprio de mim. Porque, às vezes, a Paula pode ofertar alguma coisa para o Carlos, pode trazer uma comida para ele, sei lá, a comunidade inteira, mas tem coisas que só eu posso fazer por ele. É isso. E o que só eu posso fazer, eu faço questão de fazer. Arrumar uma mala, ser carinhosa, coisas de esposo e esposa. Esse só eu posso fazer. O mundo tem desfigurado as famílias de uma forma que a gente tem perdido essa essência, assim, de entender o nosso papel dentro da nossa família. Né? Qual que é o nosso papel? Ser apoio um do outro. Mesmo que talvez eu sei das minhas obrigações e daquilo que eu possa ajudar a Paula em casa. Lavar uma vasilha. Chegar em casa, os meninos estão sujos, eu já falo para ela: Paula, arruma os meninos, toca eles para o banheiro que eu vou dar banho em todo mundo. Mas a Paula tem a consciência de que se eu não fizer, ela vai fazer. É próprio dela. A gestão da casa, a organização de um jantar. Eu sei que eu tenho que ajudar. Mas eu sei que se uma lâmpada estiver queimada, uma torneira que estragou, um cano, um chuveiro que queimou, eu tenho que arrumar. Ela pode arrumar? Pode, mas tem coisas que são próprias, é igual a senhora está falando. Eu não posso atropelar as coisas. A gente vê muitas coisas atropeladas hoje. A mulher toma o lugar do marido, o marido toma o lugar da mulher. Então, a gente precisa entender que Deus criou o homem e a mulher para que eles tivessem funções próprias dentro do relacionamento. Então, o tempo, a modernidade, o feminismo, o machismo foi tirando essa essência, o cheiro de Deus das famílias.
Então, eu vejo muito nesse sentido, sabe? Então, é muito complicado. Às vezes falam assim também, mas você então viveu a vida inteira exclusiva do lar. Não, eu nunca fiquei exclusiva do lar. Sempre trabalhei fora também. Fui professora e eu quero deixar isso também, né, Baixinho? Não me diminuiu como mãe, como esposa e como dona de casa. Para mim era uma prioridade, a minha casa. Quando eu era professora, eu ia para a escola, levava as meninas. Enquanto elas estavam estudando, eu estava dando aula. Aí terminava a aula, a gente ia embora. E assim, sempre no contexto de família, sempre juntos. Depois eu deixei tudo, deixei mestrado, deixei tudo para estar com elas, porque foi uma época mais necessária aqui em Goiânia, que é outra demanda também, não só delas, mas também da comunidade. Mas eu trabalhei com um ramo que eu trabalhei até pouco tempo atrás em casa, mas sempre amei estar em casa, fazer as coisas para a família. Amém. Então, é possível conciliar, desde que a gente entenda quais são as prioridades. Eu conto uma história do meu sogro e minha sogra, né, de conviver com eles lá. A minha sogra, ela prepara o prato do Nelson, meu sogro, a Marlene. Ela corta o bife, Cíntia, ela tem o cuidado de tirar o nervo, que pode ter ali no meio do bife, corta para ele, serve o prato onde é que ele está, ainda põe um paninho por baixo para não queimar a mão. Eu conto isso para as pessoas, isso é um absurdo, que não faça um trem desse, não. Mas não é. É a maneira que eu vejo, uma das maneiras que eu vejo ela mais demonstrar amor por ele. Porque assim, eu vejo situações na casa deles lá, né, o meu sogro ele é muito... Tem as fases, né? Fase de uma comida que ele quer mais, aquelas coisas e tal. Então, o cuidado de perceber dela, de cortar a carne, de preparar aquele suco de laranja com a quantidade de laranja que ele gosta, as coisas que ele gosta, para muitos é exagero, mas não é. Eu vejo a maneira dela amar ele. Talvez no dia a dia nem fala muito, mas é no abraço, é no cuidado, é na preparação de um almoço, num suco, numa sobremesa que ele gosta. Então eu vejo isso muito e tem se perdido. Como a senhora falou, nós não estamos aqui para ensinar ninguém, mas de certa forma para mostrar que a gente precisa agir melhor, porque as nossas famílias estão em crise. Para mostrar que a gente é feliz assim, né? O na que o amor não né? resolve, Wesley, nada mais resolve. E a gente sabe que o amor é Deus, né? Então, se a gente tem Deus, se a gente busca Deus, como o Carlos falou, se a gente procura ter essa intimidade com Deus, não tem como ser diferente. Não, meu irmão e minha irmã, você que está nos vendo aí, não tem outra saída para nós. Se você está aí e acha que só na sua casa aí fechadinho, né, nós vamos conseguir progredir, amando o outro, convivendo uns com os outros, esquece. Nós precisamos da comunidade. Nós precisamos entender, primeiro, a essência de Deus, ter essa intimidade com Deus, mas nós precisamos dos irmãos. Nós precisamos estar juntos, porque ai de nós se nós não estivéssemos aqui. A salvação está só aqui na comunidade Família Santa? Não está. Mas eu falo para vocês que se eu não estivesse aqui hoje, se nós não estivéssemos aqui hoje, talvez nós não estaríamos casados. Então, por isso que a gente tem que buscar, tem que lutar. Né? E comunidade não é perfeição. Não. É igual a família. A gente vai encontrar desafios, dificuldade. Às vezes um irmão vai danar com a gente, e você vai sair assim, não, mãe, rapaz, por que aquele irmão danou comigo, né? Mas aí a gente vai amadurecendo e entendendo que eu preciso ser curado para que eu leve isso para dentro da minha casa e eu consiga, na simplicidade, na ousadia, né, que são dos nossos valores dessa comunidade, e a alegria, que não pode faltar de jeito nenhum. Isso. E o quanto nós crescemos, né, ouvindo, né, vivenciando, né, o testemunho, né, dos irmãos, né? Veja como cuidado de Deus mesmo, essa vivência que a gente tem, né, essa convivência, né, na comunidade. Porque com cada irmão, com cada família, a gente aprende alguma coisa. Né? A gente cresce, né, vendo, né, as virtudes dos irmãos, aquilo ali, né, Deus faz brotar no nosso coração o desejo de ser melhor, a partir do testemunho, né, da vivência dos irmãos. Né? Então, quanto é importante, né, a comunidade na nossa vida, para o nosso crescimento. Né, a comunidade pessoa, nos sustenta, né, Baixinho? Como? Nós temos um diferencial, Wesley. Eu percebo, assim, questão de comunidade. Talvez nós tenhamos mais erros do que as outras. Porque eu e o Carlos, nós fomos chamados por Deus à fundação desta comunidade, mas nós não tínhamos experiência nenhuma. Nós não sabíamos o que era uma comunidade, como é que se vivia, nada, nada. A comunidade que nós conhecíamos era a Canção Nova pela TV,
E o senhor Wilson, que tinha muita vontade de ser uma comunidade conosco, mas não passava disso. Nós não conhecíamos mais nada. Eu só não tenho dúvida do carisma. O carisma sempre foi a certeza do meu coração. Aí a gente vê a questão da ousadia, né, Cíndia? Que é um dos nossos valores. Por exemplo, se vocês não tivessem sido ousados no sentido, não, nós não sabemos nada, mas vamos fazer. Por obediência, por amor ao carisma que foi infundido no coração de vocês primeiro. Nós, é lógico, tomamos posse disso depois. Depois vieram os cofundadores ajudando vocês, como vocês já contaram. Eles vão ter oportunidade de estarem aqui também falando um pouco da experiência deles. Mas acreditaram naquilo que inicialmente veio para vocês? Não. Vamos também, vamos junto. E hoje esse tanto de gente, esse tanto de casais que estão aí, né, buscando e lutando pelo mesmo objetivo. Fácil não é. Não pensem que é fácil. Mas é gratificante. E é o que nos sustenta. Né? E a gente vê aí, né, tantos desafios, né, que a modernidade coloca para as famílias, né, tanta novidade, tantas coisas, como o Carlos falou, para tirar nosso foco, Carlos, nossa atenção, rede social. Né? Hoje, a gente tem que... É uma das coisas que a gente tem que viver na quaresma, fora, né, de penitência física e intelectual, sei lá, é sair fora de rede social. É lógico que hoje, por exemplo, é até contraditório falar isso num podcast, né, que hoje é um meio para buscar, mas se a gente tem a tecnologia, que a gente use, né, naquilo que edifica. Assista o nosso podcast. Busque aquilo que a comunidade tem ali de um acervo. Eu estava falando para a Cintia aqui no início, Paulo, não sei se você viu. Não, acho que você tinha saído. E o Carlos tinha ido também. Nós temos no nosso YouTube mais de 400 vídeos, cara. De pregações, formações, grupo de oração ao vivo, material riquíssimo. E como já dizia o Padre Léo lá atrás, né, a internet tem nos atrapalhado muito e tirado o essencial de nós. Porque quantas vezes a pessoa chega em casa, né, o senhor andava quantos quilômetros para poder estar em casa, para conversar com a Cíntia, para estar junto com a Cíntia e as suas filhas. E hoje, né, muitas vezes a gente chega em casa, pega o celular, eu estou ali, mas não estou. Como que a gente sai disso, Carlos? A gente tem que lutar com a gente mesmo, né? Se conhecer, buscar se conhecer, a nossa miséria, principalmente reconhecer que somos miseráveis, pecadores. Nós não temos, olhando para dentro de nós, Wesley, a gente pode reconhecer o nosso nada e buscar em Deus a força para mudar. Mas se eu não me reconheço, que eu sou necessitado da graça, que sem Deus eu não consigo fazer, não tem luta, sabe? Eu me entrego à minha carne. Então eu preciso buscar em Deus essa força para lutar, para sobressair na luta diária das dificuldades da vida. Nós vivemos, infelizmente, nessa correria. Hoje todo mundo precisa de trabalhar, precisa de colocar o sustento em casa, mas eu preciso também ter o meu tempo com a minha família, um tempo de qualidade. Eu preciso ter um tempo com a minha oração pessoal, para isso ir mudando. Porque senão a gente vai se perdendo. A gente se perde. Hoje tem celular aí que marca até o tempo que você fica durante o dia, né? Marca tudo, né? Marca tudo. Então a gente fica aí 3 horas por dia em celular e você não fica 10 minutos falando em oração com Deus. Então, aí vai entrando essa correria danada e a gente vai se perdendo pelo caminho. E São Padre Pio falava, né? Quem reza, se salva. Quem reza mais ou menos, tem perigo. Quem não reza, está enrolado, né? E a palavra também nos fala, por exemplo, aqui em Colossenses 3, quando o senhor está falando, Deus me deu essa palavra que fala, se, portanto, ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então vós também aparecereis com Ele na glória. Mortificai, pois, os vossos membros no que é terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Dessas coisas provém a ira de Deus.
sobre os descrentes. Outrora, também vós assim visíveis, mergulhados como estáveis nesses vícios. Agora, porém, deixai de lado todas essas coisas, a ira, a animosidade, maledicência, celular, rede social, maldade, palavra torpes da vossa boca, nem vos enganeis uns aos outros. Vós vos despistes do homem velho com seus vícios e vos revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, se nós não abandonarmos o homem velho, tomarmos posse disso que é graça de Deus, pelo batismo no Espírito Santo, nós vamos continuar a nossa vida patinando e a gente não sai do lugar. Aí a gente passa a vida inteira, às vezes, frequenta um grupo de oração 10 anos, 15 anos, e não progride. Aí, volta e meia, Cintia Carlos, me atende aqui, pelo amor de Deus, a gente não progride, a gente não anda. Quando você vai ver, o que precisa para nós é essa decisão, Carlos. A simplicidade e a humildade de reconhecer que a gente precisa, mas ter a coragem de dar passos. O que é homem velho, o que passou, passou. Daqui para frente é na graça de Deus. E aí, para a gente ir encerrando já, né? Tudo que é bom dura pouco. Eu queria que vocês deixassem, Carlos e Cíntia, aí os dois, bem espontâneo, tranquilo, uma mensagem para os casais, para as famílias que estão nos vendo, nos acompanhando. Gente, olha só como é a providência de Deus. Lembrei de um negócio aqui. A senhora começou a namorar numa sexta-feira. Noivou numa sexta, casou numa sexta. Esse podcast está sendo gravado numa sexta-feira. Então é graça de Deus, chega a arrepiei também. Então, para vocês verem, para vocês notarem que isso daqui não é algo por acaso também. O nosso podcast não será um podcast como os outros. Aqui é onde nós vamos falar da nossa vida, do nosso dia a dia. Não porque nós somos melhores que ninguém, vocês vão ver que nós temos defeitos. Mas o desejo do nosso coração com esse podcast é que as famílias sejam alcançadas, transformadas. Nós não somos nada. Se dependesse, a gente nem aparecia. Mas como é necessário que Deus nos use. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem para todos que estão nos vendo, uma mensagem de motivação, para que as pessoas busquem, também tenham esse desejo de poder serem mais de Deus, uma família mais de Deus. Nosso exemplo maior aqui, Jesus, Maria e José, a família de Nazaré. Essa família nos inspira muito, meu bem? Nos inspira muito. Não é porque nós somos lá do santuário, Sagrada Família, mas essa família ela nos inspira muito. E que a graça de Deus sobrepõe tudo aquilo que é contrário à vontade dele. Então nós temos que abrir o coração. Deixa Deus agir, deixa Deus ser Deus na sua vida, porque assim as coisas vão caminhando. Ao passo que você simplesmente ignora a graça, as coisas não acontecem. Então, busque a Deus. Faz um propósito, tenha decisão firme. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe? Você tem que proclamar isso na sua vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, o servir ao Senhor começa lá dentro da sua casa mesmo, lá dentro da sua casa. O servir. Depois, servir os irmãos lá fora. Deus os abençoe e obrigado. Amém. Então, eu quero pegar baixinho um pouquinho que você falou da graça de Deus. Quando a gente conversa, Wesley, às vezes as pessoas pensam assim, mas então vocês sempre foram carinhosos, foram criadas numa família assim. Olha, não fomos, não. O Carlos foi criado numa família com muitos problemas. E meu pai não era nem um pouco carinhoso, e minha mãe sofreu demais. E nós fomos criados também num abandono muito grande. Mas, por graça de Deus, por graça, eu quis ser uma esposa diferente. Eu queria Amém. ser carinhosa, eu queria tratar bem, eu queria fazer tudo diferente do que eu vivi, pela graça de Deus. Então, a gente não pode pôr o carisma em risco ou a fé da gente em risco. Nós precisamos abraçar a graça e querer fazer o melhor, sempre. Amém. E o próprio Jesus disse que no mundo a gente ia ter muita aflição. Não falou em nenhum momento que a gente ia ter só coisa leve. Mas, com a paz, decisão, a gente consegue. Então,
mais uma vez agradecer vocês, né, pela confiança, né, por estarem conosco nesse marco, né, no primeiro episódio do Família Santa Cast. E louvamos a Deus pela decisão de vocês, pelo sim de vocês, lá de trás, porque foi graças a essa disposição que hoje a gente tem a oportunidade, né, de espiritualmente ser o filho de vocês, e eu tenho certeza que por essa graça nós conseguiremos fazer, e estamos aqui, né, e muitas famílias são resgatadas pelo sim um dia do Carlos e a Cíntia. É lógico que a gente sabe que acima do sim de vocês existe um poder de Deus, a manifestação de Deus no carisma que foi dado a vocês. Então, muito obrigado mesmo pelo sim de vocês e por estarem aqui conosco nesse primeiro episódio. Obrigada. Graças a Deus, a todos os nossos filhos que estão aqui nos ajudando. Deus os abençoe, todos que contribuíram conosco, né, Baixinho? Obrigado a todos. Deus que abençoe apoiaram muito a esse todos os projeto. nossos apoiadores. Amém. E meu irmão e minha irmã, não deixe de compartilhar esse podcast, esse episódio com outras pessoas. Muitas pessoas precisam do seu sim e da sua disposição. Nós temos disposição para tanta coisa, né? Então, seja ousado, seja simples e seja alegre. Compartilhe esse podcast com mais pessoas para que a gente alcance e ajude no resgate de mais famílias. Muito obrigado a vocês e até o próximo episódio, se Deus quiser.